sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. E no vídeo de hoje você confere na íntegra a palestra que eu dei na Campus Party, a Campus Party 2018, aqui no Brasil, que ocorreu no AMB. E eu falei sobre level design, ele como protagonista do processo de gameplay, dando várias dicas sobre como construir o level, a importância, os tipos, enfim. Vocês vão conferir agora na íntegra. E eu agradeço muito a Impacta, que me convidou para representar a faculdade no evento, meu amigo Diego Marques, o professor Vitor da coordenação, o Pedro Paulo, que é o diretor, né, da faculdade. Agradeço muito pelo convite e agradeço também a todos que foram lá prestigiar. Foi muito legal, foi bem interessante. Teve uma fila de pessoas para conversar comigo depois, porque o tempo foi 1 hora de palestra. Teve pouco tempo para pergunta, porque a palestra era maior, né? Então ainda continuei respondendo pergunta e conversando com todas as pessoas nos bastidores. Então teve gente que foi lá para tirar foto comigo. Eu recebi proposta para poder dar palestras e aulas em outros estados, como Bahia, Minas Gerais. Proposta de ajudar em doutorado de universidade. Pessoas que eu não conhecia me mandando WhatsApp para me encontrar no evento, porque viram a live no canal do próprio Campus Party. Enfim, foi bem interessante. O professor do Tocantins que me reconheceu e falou que a palestra foi esclarecedora, que a linha de raciocínio estava muito legal e com base nisso ele vai alterar algumas coisas no projeto que ele está fazendo. Então foi bem legal ver a receptividade e saber que eu pude colaborar, contribuir positivamente com as pessoas que viram ao vivo pelo canal do Campus Party ou que assistiram presencialmente lá, né? Então confira agora a palestra na íntegra, que é a câmera do evento. Depois eu ainda vou postar um vídeo com... eu tava sozinho no evento, levei uma câmera, uma Cybershot, eu vou postar um vídeo que eu gravei com a câmera em meia hora de gravação, depois ela parou. Vou postar a cobertura que eu fiz da Campus Party, eu fui com meu celular enquanto eu ia de um lugar pro outro, nos compromissos que eu tinha lá, eu fui gravando o trajeto para vocês verem um pouco. Então é uma cobertura na íntegra. E ao fim eu ainda vou fazer um clipe com os melhores momentos do dia do evento, que foi dia 1º de fevereiro. Então é isso aí, espero que vocês gostem do conteúdo e confiram a palestra. Bom dia, meu nome é Fernando Ramos. Eu vou mostrar hoje, a gente vai aprender sobre level design. Eu vou explicar o que constitui o level design e a gente vai ver algumas nuances interessantes e entender por que tem que ser feita essa reflexão, né, acerca do papel do level, ou seja, da construção da fase do nível, né? Alguém aqui já trabalha com desenvolvimento e programação de jogos? Já trabalha, né? Na área de criação e tudo mais. Então, quem geralmente não é da área de programação e começa a pesquisar sobre jogos, sobre desenvolvimento, vai ver que tem muito foco em parte gráfica, às vezes, tem o foco na programação, tem muito foco em criação de personagem, mas o que a gente percebe é que algumas vezes, aparentemente, a criação do nível da fase ele fica meio em segundo plano, quando na realidade isso deveria ficar bem focado e bem evidenciado. A gente vai entender aqui por quê, né? Então, primeiramente, falando um pouco só rapidamente sobre mim, o que eu faço para vocês, de repente vocês precisam de ajuda em alguma área que não seja jogos, eu posso ajudar, eu vou deixar meus contatos no final para vocês. Eu trabalho na área de publicidade, desenvolvimento de jogos, cinema, fotografia, né? Enfim. Eu sou professor em várias instituições de ensino, inclusive a Impacta, que me convidou para estar aqui, né? Eu agradeço muito a Faculdade Impacta pelo convite. E eu leciono 135 disciplinas em várias áreas. Então, se alguém precisar de algum material de fotografia, cinema, desenvolvimento, eu vou deixar os meus contatos com vocês, né? Aqui são algumas ilustrações que eu fiz. É um desenho, eu desenhei no Photoshop, no caso, isso daqui. Então, eu dou aula de ilustração, pintura digital. Eu ensino todas essas técnicas que a gente precisa fazer para desenvolvimento de personagem e tudo mais, né? Então, iniciando, aqui tem meu contato, meu site, e aqui tem o meu WhatsApp. Eu vou deixar no final os outros dados, porque se vocês procurarem no YouTube por Stack,
eu fiz um canal lá, que é a minha escola. Eu tenho uma escola com curso presencial, EAD, mas tem um canal com 1000 vídeos que ensina fotografia, produção de jogos, cinema, Unreal Engine, criação de personagem, level design. Porque como eu leciono 135 disciplinas em 8 lugares, às vezes aluno meu de marketing, ele sabe vender, mas não sabe criar. Aluno de jogos sabe criar e não sabe vender. Então, para poder ajudar todos, eu fiz um canal no YouTube que tem uns 1000 vídeos lá, com várias aulas, e tem os cursos EAD e os presenciais da escola também, da STEC. Então, começando a apresentação, o título da palestra é Level Design como protagonista do gameplay, né? Mas o que a gente entende por protagonista? O que a gente quer falar? A gente sabe que protagonista é o mais importante, né? É o elemento principal de uma série, de uma produção, de um roteiro, né? Sempre tem o protagonista. Significa, então, que o level design, ele é mais importante que o seu personagem. Quer dizer que, então, num game, por exemplo, Zelda, o protagonista é o mundo, não é o personagem. Um é mais importante que o outro? Em parte, sim, no sentido da construção. Quando a gente pensa em planejamento, como a gente vai planejar um game, o que a gente tem que começar planejando, o que tem que fazer primeiro para dar sentido e a gente evitar problemas de planejamento futuro. Isso que eu estou falando é com base em muita experiência de mercado, tanto de desenvolvimento como banca de TCC, que eu sempre via que quando eu ia jogar algum TCC de jogos, os alunos eles cometiam um erro muito grave, assim, que atrapalha muito no processo, que eu vou falar qual é. Então, quando eu falo o game como protagonista, eu quero dizer que o mundo ele é tão importante quanto o cenário, quanto o próprio personagem. Ok que o personagem é que você controla, a história é dele, mas o mundo, sem você criar o universo antecipadamente, você não conseguiria criar um personagem sólido, você não conseguiria criar um personagem com a densidade certa, né? Então, quando a gente vai produzir um level design, ou seja, uma fase, um ambiente, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, o conceito da narrativa. O que eu quero dizer como conceito da narrativa? Qual história que eu vou querer contar? Qual é o ambiente que essa história se passa, né? Como que vai se desencadear o meu roteiro, né? Eu vou ter que pensar que tipo de história que eu quero fazer. Você não precisa ainda ter o roteiro escrito. O roteiro vem depois. Mas, primeiramente, você tem que pensar que tipo de história, qual que é a sua intenção. Que a gente vai ver mais à frente como que se dá. Então, o conceito da narrativa tem a ver com o que eu quero contar para o meu público em caráter de história, né? Depois da sequência, a gente vai trabalhar a identidade visual. O que significa a identidade visual? Como que eu vou representar graficamente o meu cenário, né? Meu jogo, ele vai usar qual tecnologia gráfica e de programação? Vai ser 3D? Vai ser 2D, né? Como vai ter cor? Vai ser mais desaturado? Como que vai servir a paleta de cores do meu game, né? Então, qual que é o aspecto visual que eu pretendo para o meu jogo? E também o gênero da jogabilidade. Vai ser um shooter, um jogo de tiro, um FPS? Vai ser uma plataforma? A gente sabe que, dependendo da jogabilidade, diferentes gêneros de jogos, eles dão diferentes tipos de necessidade. Um plataforma, ele precisa de coisas que um FPS não precisa. Mas o FPS vai precisar de coisas que o plataforma não necessitaria e tem elementos que são únicos, né, juntos a todos os games. Então, pensar no gênero da jogabilidade, qual é o tipo de game, tem que ser feito para você conseguir desenvolver da forma congruente, né? Por quê? Quando você vai contar uma história, você tem que pensar, isso aqui você vai usar. Se você for criar um game, um roteiro para um livro, uma campanha publicitária, tudo tem um percurso gerador de sentido. O que é o percurso gerador de sentido? É o caminho que eu vou desenvolver para fazer com que o que eu tenho na minha cabeça chegue ao meu espectador, ao público, da forma certa. Então, sempre que você quer comunicar algo, tem 3 coisas muito importantes que você deve levar em consideração. Primeiro, o estágio fundamental tem a ver com conceito. Ele ainda é meio abstrato, no sentido de que eu quero um game de terror, eu quero um game de suspense. Quando você fala em terror, suspense, é tudo muito abstrato. Eu quero
dar medo, eu quero, né, o pavor. Então, você está falando de sentimento. Então, a minha intenção é fazer um game que passe a ideia de medo, terror, pavor. Isso aí é um conceito ainda, está na minha mente. No estágio narrativo, eu vou pegar todos esses elementos que eu estava lá no abstrato e eu vou começar a colocar de forma concreta. Ou seja, aqui eu já vou começar a definir em qual época o jogo vai se passar, qual que é o espaço, né? Qual que é a ambientação, quais são os personagens, né? Então, eu quero um ambiente de terror. Então, vai ser uma casa abandonada, a paleta de cor vai ser toda pastel, vai estar escuro, meu personagem ele vai ser mais sombrio. Eu só consigo definir o narrativo se eu já tenho antes em mente qual que é a minha intenção, o que eu quero transmitir, o que eu quero comunicar. Por exemplo, tem uma propaganda antiga da Ferrero, do Ferrero Rocher, que mostrava que o bombom ele caía lá do céu, lá que era o Monte Olimpo, os deuses e o bombom caía para a terra, né? Então eles queriam falar o quê? Que o chocolate ele é sofisticado, que ele é tradicional, que ele tem muita qualidade. Tudo isso, qualidade, sofisticação, confiança, tradição, está lá no fundamental, está no abstrato. Como que eu vou fazer o público entender o sentimento que eu quero transmitir? Aí vai ser na narrativa, né? Vai ser, vou falar que o bombom é dos deuses, usar o dourado. O espectador médio, quando vai ver um filme no cinema, ele absorve só 20% do filme, que é a história, a trama, o roteiro. Os outros 80%, o espectador ele não absorve, mas um processo de direção, o diretor ele conseguiu colocar aquilo de uma forma que o público ele tem a sensação que ele quer transmitir. Por exemplo, o Lars von Trier, que ele fez um filme que chama Anticristo, que é muito pesado. Ele tem umas cenas de violência que são muito reais e muita gente desistiu no meio da sessão. Ele foi embora do cinema, a pessoa começou a dar tontura, a vomitar. Por quê? Porque a cena ela era muito real, numa fotografia muito realista, de um tema pesado, e para piorar, ele ainda usou infrassons, que é uma frequência sonora abaixo de 19 Hz. Ele colocou lá na trilha do filme, e o ser humano, quando é exposto ao infrassom, dá tontura e náusea. Então você está no cinema, que é um ambiente imersivo, sendo bombardeado com uma frequência que te dá vontade de vomitar, desmaiar, e vem num filme totalmente pesado. Então, lógico que ninguém está medindo frequência sonora no cinema, mas provocou no espectador o que ele estava desejando lá no fundamental, né? Tem filmes que vão fechando o quadro para passar claustrofobia. Enfim, tem vários exemplos de direção, coisas que o diretor faz que o público não percebe, mas que ele só está sentindo aquela sensação por causa do trabalho de direção. E hoje, dirigir um game é muito parecido com dirigir um filme. Porque hoje os games eles são cinematográficos, os AAA, em grande parte. Então tem storyboard, tem roteiro, tem personagem, que são atores, que têm que ser programados, né? Enquanto o ator ele tem que se movimentar, antigamente no filme você tem que comandar o ator, ó, você vai andar daqui para cá. No game é parecido, mas o diretor ele comanda o animador, ó, o personagem vai ter que se movimentar daqui para cá, né? Tem a parte de Foley, que é captação de áudio. Então hoje dirigir um game, um filme, às vezes tem muitos aspectos que se cruzam, né? E o último estágio, que é o discursivo, tem a ver com a interpretação do público. O público ele vai jogar seu game, o público ele joga o game baseado no que você mostrou para ele no narrativo, e se ele sentiu o que você pensou no fundamental, quer dizer que deu certo. Se o público jogar seu game, que era para ser de terror e achar engraçado, que acontece muito filme trash de terror, no final é engraçado, quer dizer que o narrativo teve algum problema aí que não ficou adequado, né? Aí vem a questão, fazer um level design, fazer um game, ele é arte ou ele é planejamento? O que vem antes e o que vem depois? Muitas pessoas, elas querem priorizar muito a parte artística, os melhores gráficos, né? Fazer tudo muito realista, mas esquece que tem um processo de planejamento que é, eu tenho que sentar, colocar o meu level, a minha fase num papel e começar a pensar como que o jogador ele vai se movimentar naquele mundo que eu estou criando. Se alguma coisa vai estar desnecessariamente dificultando a vida do jogador, se faz sentido o mundo que eu estou criando, ou se ele ficou muito confuso, ou se ele ficou muito fácil, se ele ficou sem graça demais. Então eu tenho que primeiro pensar no template da minha fase, que é esboçar qual que é o caminho, qual que é o mapa dela, visto de cima. Depois que eu tenho um template com coerência, aí eu começo a pensar em criar uma arte
para envelopar aquilo, que já é trabalhar o layout da fase. Primeiro vem o template, né? Depois eu vou começando a criar. Não adianta você já criar concept art, tudo muito bem feito, se você não tem ideia do percurso, né? Do mapa que o seu jogador ele vai fazer para concluir a missão, né? Então, a arte é muito importante, desde que ela esteja concatenada num planejamento adequado da jogabilidade, da movimentação. E aí vem a questão. Por exemplo, alguém aqui já pensou em criar um game? Aí já veio um personagem na sua cabeça? Assim, eu tenho um personagem, eu quero criar um game para ele. Isso é um erro que eu vejo que acontece em muita banca de TCC e que quando a gente vai acompanhando os alunos e vendo o planejamento deles, eles começam a se limitar demais quando eles pensam primeiro no personagem e depois em criar um ambiente. Então chega lá a disciplina lá de trabalho de produção de jogos, aí o aluno fala, eu vou desenhar um personagem, faz um personagem todo estiloso e depois ele vai tentar criar um cenário para aquele personagem. Qual que é o erro? Qual que é o problema que vai ter? Todo o ambiente, ele vai estar muito preso no aspecto visual do personagem que você já criou. E a história, muitas vezes, vai ficar tão em volta de um personagem que você acaba limitando o seu projeto e limitando a chance de expandir para outro ambiente. Por exemplo, quando acaba a franquia do Harry Potter, no final dos filmes, muitos diretores, eles optariam por fazer um close nos personagens para criar uma identificação do público com o personagem. Mas o diretor dos últimos 2 filmes do Harry Potter, ele fez ao contrário. Ele percebeu que na história toda do Harry Potter, o que às vezes nem é tão importante é o próprio Harry Potter, porque às vezes o ambiente que ele está é muito mais gigante e importante do que o próprio Harry Potter. Tem muita gente que assiste Harry Potter e não gosta muito do Harry Potter, do personagem. Fala, esse personagem não é um protagonista muito legal, tal. Mas assiste porque o ambiente é muito bom. Por exemplo, tem os últimos filmes que são spin-offs. Então, quando você trabalha um ambiente, você abre espaço para outros tipos de história e você não fica limitado àquele personagem. Então, o último diretor do Harry Potter, ele fez o quê? Ao contrário. Em vez da câmera se aproximar, fazer um close para gerar identificação do público com o personagem, a câmera se afasta para mostrar toda a grandiosidade do ambiente que foi criado ao longo da franquia e é meio que uma despedida da franquia para o público. Então, foi uma questão de direção que deu ênfase no ambiente, que seria o level, do que no personagem em si, que é o protagonista. Se você já constrói um personagem com aspecto visual, todo o seu ambiente ele tem que ter uma coerência com ele, porque é o ambiente que forma o personagem, né? Eu até fiz algumas montagens aqui para a gente ver como fica engraçado, né? Como fica nada a ver se você colocar o Mario, por exemplo, no cenário do Resident Evil, né? Que bom que ele está saindo de uma porta e não é o Mario do armário. Né? Qual o Mario? Aquele que está atrás da porta. Então, nada a ver. O brilho, a paleta de cores, não casa, né? Não tem nada a ver o Mario nesse ambiente, bem como o Kratos. No ambiente do Zelda, do Wind Waker, não combina, muito colorido, né? Você vê até a cara de alegria dele de estar aí, né? Então, se você começa a criar um personagem, você tem um estilo visual dele, todo o ambiente tem que seguir aquele aspecto visual. Por exemplo, se o seu personagem tem cicatriz, marca, é porque talvez ele vive em um ambiente de guerra. Se ele tem uma roupa mais futurista, talvez ele esteja num ambiente futurista. Então, se você cria o personagem antes do level, você vai estar viciando e tendenciando que o seu ambiente tem que ficar amarrado naquele personagem, quando na realidade o personagem ele deve vir inspirado pelo level, pelo ambiente. E isso daí é uma verdade que ocorre, que vai construir uma história que seja longa, vai fazer uma franquia muito grande, vai desenvolver um level, começa pelo mapa. Por exemplo, a gente tem 2 histórias que são muito grandes, que são universos que foram muito bem criados, que são os do Tolkien, né, que é o Hobbit, Senhor dos Anéis, e o Game of Thrones do George Martin. Em entrevistas, o Tolkien fala que ele só conseguiu criar toda a narrativa do Senhor dos Anéis, do Hobbit, quando ele começou pelo mapa. Se ele tinha um ambiente na mente dele, a primeira coisa que ele falou é: eu vou criar um mapa desse ambiente, porque sem mapa eu não consigo ter coerência na minha narrativa. Porque é um universo que não existe, é algo que ele criou. Quando já existe, você vai fazer uma história baseada no mundo real, você já tem um mapa com a escala e as distâncias.
Agora, quando o ambiente está na sua mente, você só consegue gerar coerência se você tem um mapa para fazer. Tanto é verdade que o George Martin, quando ele começou a escrever lá o Game of Thrones, levou em média 60 páginas. Isso ele falou numa entrevista. Depois de 60 páginas ele estava escrevendo, ele parou e falou, estou começando errado. O que eu estou escrevendo não serve, não tem nada a ver porque eu não fiz um mapa ainda. Então, não tem como eu saber quanto tempo que um exército vai chegar num território se eu não sei a distância entre os dois territórios. Se eu não sei qual que é o ambiente, se eu não sei qual que é o clima. Então, o que aconteceu com o George Martin é o que acontece muitas vezes com quem está desenvolvendo um game e começa pelo personagem. Tem uma hora que você já não sabe mais como explorar aquele personagem, a história não flui. E aí acaba maçante. Tem, por exemplo, produções, principalmente anime, que você vê que já era para ter acabado, mas eles estão estendendo. Só que o protagonista ficou tudo tão amarrado nele que não tem nem como expandir para outras histórias, né? Então, quando você vai fazer, inclusive, uma série animada, começa pensando no ambiente, no momento histórico que aquele ambiente vive, aí você pensa no personagem, faz o design dele com características que tenham a ver com o ambiente, e aí você começa a construir a história do personagem. Você tem duas narrativas. A narrativa do ambiente, do mundo, que é a história daquele universo, e a história do personagem dentro daquele universo, que foi o que aconteceu com o George Martin. Daí ele teve que parar, fazer todo o mapa para poder retomar a história que ele estava criando. E aí, quando você fala em jogos, você tem dois tipos de narrativa no game. Narrativa fixa é aquela história que acontece no jogo. É a história do game, é o roteiro, é a trama principal. A ludonarrativa, pensa que ludo vem de brincar, algo que é lúdico. É a história que você faz enquanto você está jogando. Narrativa fixa você não muda, é a história do game. E a ludonarrativa é a história que você faz durante o gameplay. Por exemplo, a Resident Evil vai ter o Leon, ele foi lá resgatar a filha do presidente, papapá. Essa é a história do jogo. A história ludonarrativa é aquela que você faz enquanto joga. Ah, eu estava andando, aí eu dei um tiro, daí eu fugi, aí eu me escondi aqui. Ou seja, a história do seu personagem, que é única para cada jogador, é a ludonarrativa. Agora, se um personagem morre na ludonarrativa, ou seja, no gameplay, você não liga, porque ele morreu no jogo. Então você vai voltar lá no checkpoint, você restaura. Agora, se um personagem ele morre na cutscene, aí já é outra coisa, porque se ele morreu na cutscene, quer dizer que ele morreu no jogo. Ele morreu na história, ele não volta. Então você tem dois tipos de narrativa. O roteiro do game e a que o jogador constrói. E elas têm que ser congruentes. Teve um game, se eu não me lembro, acho que era o BioShock, que a ludonarrativa não batia com a narrativa fixa, os jogadores estranharam, porque pensa que, por exemplo, na história é para você ser um mocinho, mas o gameplay permite que você saia matando inocentes sem ser punido. Então, quer dizer, o que o jogo permite que você faça é contrário ao que o enredo do jogo propõe, né? Então, por isso que quando você faz um game, você tem que alinhar muito como que o cenário guia seu personagem para que ele seja congruente com o roteiro que você propõe no game. E uma coisa que a gente tem que saber é que um gameplay que é desafiador, ou seja, um jogo difícil, tipo Contra, Dark Souls, ele é um jogo difícil, que ele testa a sua habilidade. Um jogo difícil é diferente de um game injusto. Alguém aqui já jogou algum game que você viu que era difícil, mas porque a jogabilidade era péssima? Os controles são travados, os controles são ruins, o pulo não é assertivo. Então não é que aquele game é difícil, ele é injusto. Porque mesmo que você tenha habilidade, o game é mal construído e acaba te trollando, né? Hoje está na moda, por causa de YouTube e tal, games injustos viralizarem. Flappy Bird, Cat Mario. Alguém conhece esses tipos de jogos? Trap Island. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. São jogos que eles são feitos para irritar o jogador, para ele fazer vídeo berrando de madrugada, né? Quer dizer, Flappy Bird, aquele do cara que ganhou $20 mil por dia, que é o passarinho que fica passando nos canos. Ele roubou o sprite do Mario, tem uma caixa de colisão que é medonha, porque às vezes você nem encosta no cano e ele já cai, e nem é difícil, porque se você pensar, o pássaro não alterna a velocidade, então tem uma hora que instintivamente você já pega o timing dele e você consegue ir. Mas como é um jogo que é feito para irritar, parece que a graça é você ficar irritado com ele. Quando você consegue, parece que não tem a mesma diversão quando você batesse e ficasse xingando o game, né? Então tem jogo que é feito para enganar o jogador, irritar,
e trollar mesmo. E tem jogo que é desafiador, mas se você aprende certo, você consegue, né? Então tem aqui um exemplo, ó. Esse é um game que não é desafiador, ele é injusto. Então se você olhar, ó, as coisas vão brotar do nada, ó. Ele vai contra as regras dos games em geral, ó. A caixinha sobe, ó, você bateu. Aí já não... Olha lá, você tá mó feliz jogando. Esse cara até que tá jogando bem aí, por enquanto. Por enquanto, né? Aí, ó, beleza. Já deu a primeira armadilha. Tinha uma caixa vazia lá. Aí ele vai tentar de novo, ó. Aí ele já sabe, né? Já pegou. Aí, beleza. O chão quebra e o inimigo cai em você. Então, quer dizer, você pega tudo que você aprendeu sobre jogabilidade, level design, gameplay, e esse jogo ele troca totalmente as regras, olha lá. E quer só te irritar mesmo. Ele quer pegar tudo que você já sabe e desconstruir, pisar em cima. Isso não é um game difícil, isso é um game injusto, porque não tem como você prever o que vai acontecer. Esse é o Cat Mario. Tem o Another Be The Guy, que é um game parecido, e tem agora um novo que chama Trap Island, ou seja, Trap Adventure, a aventura da armadilha. Então, pelo nome do jogo, você já consegue pensar, ó. Aí ele vai lá. Então, quer dizer, é impossível, né? Você tem que... Quanto, olha lá, já está na vida -3. É o único jogo que tem vida negativa, né? Então, ó, você vai ver que... Ó. E por aí vai. Então, esse game, ele é totalmente uma armadilha. Ele não é um game desafiador, ele é um game irritante mesmo. Mas que é legal você sacanear um amigo, né? Ver ele reagir e tal. Tem sua graça lá. Então, esse cara aí vai morrer umas 200 vezes, enfim. Aí vem a questão. Todo game, toda jogabilidade, ela tem que ser pedagógica. O que eu digo pela jogabilidade ser pedagógica? Ela ensina um jogador. Hoje, a gente tem um termo que está sendo muito usado na mídia e nos estudos que chama gamificação, gamification. O que é gamificar? É transformar as coisas em um jogo. Por exemplo, em um método de ensino gamificado, vamos supor que você vai fazer uma faculdade de criação, faculdade de publicidade. A gente sabe que hoje as faculdades elas são muito teóricas e pouco práticas, algumas vezes. Você aprende muita teoria, mas não a realidade do mercado. Agora pensa num projeto gamificado. Gamificado é quando o aluno ele percebe que conforme o curso ele está avançando, ele está ficando mais inteligente. O aluno percebe que ele está aprendendo conforme o nível de dificuldade do curso aumenta. Então ele vai aprender Photoshop, ele vai começar pelas ferramentas básicas. Então é o tutorial, é o básico. Ele já sabe o básico, agora ele vai aprender as ferramentas de pintura. Aí ele sabe as de pintura, ele vai aprender a juntar uma ferramenta com a outra e criar um outro efeito. É tipo matemática, não tem como tentar ensinar a equação de segundo grau se o aluno não aprende primeiro, se ele não aprende somar, não aprende as operações básicas. Tudo é uma sequência. Então, uma faculdade gamificada, por exemplo, o aluno começa no nível 1. Aí legal, agora você já tem nível 2 em Photoshop. Com nível 5, você já começa a aprender pintura digital. Legal, seu trabalho foi feito, eu vou te dar uma insígnia, uma medalha que você conseguiu chegar, desbloquear a quest da pintura digital. Agora a gente vai para fazer a animação. Ó, você animou? Você já tem desbloqueado lá a skill. Agora a gente vai fazer o quê? Modelagem 3D. Então, o aluno ele vai montando a skill dele, ou seja, o perfil de habilidades, conforme a necessidade que ele constrói. Isso é gamificação. E o level design, ele tem que ensinar o jogador. A primeira fase, geralmente é um tutorial. Pode ver, os jogos sempre começam com a primeira fase super colorida, né? E depois vai virando um pesadelo, alguns, né? Então, na primeira fase, geralmente você tem o personagem à esquerda e ele vai se movimentar para a direita. Geralmente, quando você começa um game, a primeira fase não tem muito desafio, porque você ainda está ensinando o jogador. Então, você tem aqui um espaço de teste mecânico, que é onde nada acontece. Você está seguro, não tem inimigo, não tem armadilha, não tem buraco, a não ser que seja o Cat Mario, né? Mas é um espaço que você tem para testar os botões. Você vai ficar apertando os botões e ver o que o personagem faz. Ah, ele vai para um lado, vai para o outro, ele pula, ele atira. Então é um espaço neutro para o jogador poder testar a jogabilidade. E aí os desafios, eles vão sendo postos para o jogador gradativamente. Pouco a pouco, as primeiras mecânicas, os primeiros desafios são inseridos.
Aí quando ele aprender que se ele pular em cima do personagem, do inimigo, ele mata o inimigo, aí vai ter outros tipos de inimigo. Quando ele aprender a pular, ele vai aprender lá na frente a fazer o pulo duplo, o wall jump, que é pular nas paredes, a voar. Então a primeira fase é um tutorial. Ela insere para o jogador as mecânicas básicas, e aí conforme a fase vai passando, ele vai tendo novos desafios, ele vai aprendendo novas mecânicas. Ele aprende que ele pode abaixar, ele aprende que ele pode pular, né? E aí, quando ele chega na última fase, que é o castelo, ele vai ter que usar tudo que ele aprendeu até agora para conseguir vencer. Então, as últimas fases são mais desafiadoras, porque o jogador ele já está mais experiente, ele foi evoluindo com o game, e no final, ele vai usar todas as habilidades para vencer um desafio que é mais complexo, mas subentende-se que o jogador já está mais preparado também, né? Aí vem a questão que, primeiramente, você tinha os games plataforma, que era o side-scrolling, que é de um lado para o outro. Você anda para a direita, né, e para a esquerda. Depois, quando foi lançado o game Metroid, e depois o Castlevania Symphony of the Night, surgiu um novo tipo de game, de estilo que chama Metroidvania. Porque é a união do Metroid com o Castlevania. Qual que é a diferença desse novo gênero de game em relação à plataforma? O Mario, ele é linear. Você anda de um lado para o outro e a própria fase, o próprio level te direciona. Você tem que ir para cá. Já esse tipo de game, Castlevania, Metroid, você tem um mapa mais aberto, mais amplo, que além de ir para os lados, você pode subir, pode descer e você pode revisitar lugares. No Mario, você está na fase 2, não tem como você dar 2 e voltar para 1, a não ser pelo mapa. Mas nesses jogos, é obrigatório você ficar revisitando lugares, porque às vezes você chega numa fase que você empaca, porque faltou pegar um item que estava numa parte atrás. Então o jogador ele volta, então gera mais exploração, ele não é linear, e ele desenvolve mais o raciocínio, porque agora realmente você está num ambiente mais aberto, que você tem que saber a ordem certa, que você tem que acessar cada coisa para poder evoluir no gameplay. E o level design, ele tem que levar isso em consideração. E todo game, ele tem uma física por trás, né? Uma física atrelada. Por exemplo, Angry Birds é uma aula de energia potencial, energia cinética, movimento oblíquo. Então, quer dizer, todo game, ele tem que ser coerente. E quando você programa o level, ele tem que ter uma gravidade, né? Aquele ambiente. Se é um espaço, a gravidade é menor. Como que vai fazer a movimentação da câmera, né? Tem toda uma física engajada, como que o objeto ele vai colidir com a parede ou ele vai atravessar, né? Qual que é o ponto de colisão? Por exemplo, quando a gente fala em inteligência artificial é quando você configura que os personagens movimentam sozinho, né? Você dá inteligência para o inimigo. Ocorre que, quando você joga um RPG tipo Ragnarok, você já reparou que se você clicar no mapa, em algum lugar do mapa ele vai até lá? O bonequinho ele vai andando? E se tiver algum obstáculo no caminho, ele começa a desviar sozinho? Como que isso é feito? Assim, por base na inteligência artificial. Isso chama Pathfinder. No level design, a gente chama de Pathfinder, que é você planejar o caminho, que é planejar a rota. Pensa que tem vários ímãs. Então, o personagem é um imã, o inimigo é um imã, o fundo é um imã. E se você não pedir para executar nenhuma ação, o campo potencial dele é neutro. Eles não têm carga. Então, está tudo parado, está tudo desligado. A partir do momento que você clica no chão, você começa a dar cargas potenciais para o personagem. Por exemplo, seu personagem vai ter carga positiva. A gente sabe nos ímãs que polos iguais se atraem, né? Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Então, se eu quero que o meu personagem vá lá naquela setinha, eu tenho que jogar uma carga para ele, tipo, positiva, e aquela setinha tem que ser negativa, para ele começar a ser atraído para cá. Tudo que tiver no caminho dele como obstáculo, tem que ter a mesma carga potencial do personagem, para ele começar a desviar, ele vai desviando e vai chegando até a rota. Se você clica para ele atacar um inimigo, o inimigo começa a ter um campo potencial oposto ao do personagem. E dessa forma, ele vai ser atraído. Então, a movimentação de um personagem automática por um level,
ele tem a ver com campos potenciais. Só que às vezes esse Pathfinder ele é mal feito e você começa a esquecer de mapear algumas áreas, algumas zonas, e você começa a ter alguns glitches, alguns bugs no jogo. Igual esse aqui, ó, que você vai ver, deixa eu ver se vai estar, a tela ficou meio escura, mas você vai ver que, ó, tem um NPC aqui, ó, descendo a escada, tá meio escura aqui a tela. Olha, ele começa a andar a perninha dele aqui, ó. Ele vai começar a subir a escada, descer, andar em círculo, rodar, porque ficou louco. Tinha alguma coisa no meio do caminho que tinha uma barreira que não foi tirada na programação e o personagem ficou surtado lá, rodando sozinho, igual o peão do Silvio Santos. Né? Aqui, ó, depois eu vou mandar esses vídeos para vocês, a tela tá mais escura, mas tem um personagem rodando ali, ó. Tá alucinado, rodando, ele não consegue sair do lugar que ele tá. Por quê? Esqueceram da programação de abrir o espaço, jogar um campo potencial para o personagem passar. Então, se você não faz a programação adequada das rotas no seu level, você pode ter esses problemas, esses bugs. Aí tem uma coisa, conforme você muda a tecnologia de um jogo, conforme você muda o gameplay, ele começa a perder algumas características. Alguém aqui jogou o Sonic clássico e os atuais, os modernos? Já conhece os dois? Percebe diferença entre eles? Qual que é mais legal, o clássico ou o moderno? O clássico, né? Qual que te dá mais liberdade? O clássico te dá mais liberdade. Por que que o clássico te dá mais liberdade? Porque é o seguinte, teve alguns problemas de adaptação do Sonic para o 3D. No clássico, toda a jogabilidade é baseada na física, no que a gente chama de momentum. O Sonic, ele se comporta de acordo com a física. Se ele está descendo uma rampa, ele vai começar a pegar impulso de acordo com a velocidade da descida. Você só consegue fazer um looping se você já tem uma velocidade constante que consiga fazer, senão você vai parar no meio do caminho e vai voltar. Se você descer uma ladeira, você ganha velocidade, se você sobe uma rampa, você perde. E se a ladeira ela fizer assim, ó, vira uma catapulta, ele é dinamitado. Então, todo o Sonic clássico é baseado na física. Quando ele foi para o Dreamcast, o Sonic Adventure, eles tiveram alguns problemas na adaptação para o 3D, que eles não conseguiam fazer a física do Sonic bater. Então, às vezes, ele acelerava muito rápido. Ele já saía correndo. No clássico, a gente sabe que ele começa andando e depois ele pega impulso. No moderno, ele já começa disparado, o que às vezes dá problema quando você fala na assertividade, né, da gameplay. Às vezes você não consegue acertar. Como eles não conseguiam fazer uma física coerente, o que o Sonic Adventure ele inseriu? Os painéis de dash, que são aquelas coisas que tem no chão, que é uma esteirinha que quando o Sonic passa ele ganha velocidade. Então, eles colocaram o painel de dash para ocultar que a física estava bugada. É igual, quando você vê um filme de ação, que a câmera treme muito, já viu aqueles filmes de ação que tem uma luta, a câmera fica tremendo, corta aqui, corta ali. Corte, a câmera tremida no filme de ação, ela é o câncer dos filmes de ação, porque ela veio para esconder coreografia. Quando o ator ele não consegue lutar, ele não sabe fazer os movimentos marciais, eles escondem isso picotando a cena. Então corta aqui, corta ali, treme câmera, desce, e você acaba assistindo e você nem entende, você não entende a coreografia da luta, né? Se você pegar os filmes do Jack Chan, raramente tem corte, porque o cara já faz bem a coreografia. Então, as cenas de luta tem cortes, mas a câmera não treme e não fica dando close. Você vê a dança da luta, nos outros não. É a mesma coisa aqui, eles colocaram o painel de dash, porque a física não era muito assertiva, então era meio que para ajudar o jogador. O problema é que quando você ajuda, fica meio automático. Nos Sonics mais atuais, você não faz mais o looping. Ele faz sozinho, ele passa no painel de dash, todo looping tem um painel na frente. Então não importa se você chegou rápido ou chegou devagar. Quando você pisar aqui, ele vai ser dinamitado. Então, e quando o Sonic foi pro Wii, que ele foi um Launched, ele fez o sistema de boost, que é, você vai pegando o número de moeda, e essa moeda te dá um turbo, igual um turbo da corrida. No clássico não tinha nada disso, no primeiro não tinha nem o spin dash, que é fazer a bolinha no chão, só no 2 que teve. Nesse tiveram os painéis de dash, nesse teve o sistema boost, e também teve o Sonic lá, Lobo, que foi um beaten up que eles tentaram fazer, que não deu muito certo, né? Mas a questão é, se você jogar hoje os games 3D do Sonic,
parece que é muito automático. Parece que o jogo às vezes está se jogando sozinho e você só está assistindo. O que era legal no clássico era o sistema de exploração. Você tinha rotas diferentes para chegar até o final da fase. Você descia, subia e explorava. Os atuais o level design dos atuais é muito linear. É como se fosse um runner game. Tem uma rampa, tem uma pista e você só fica desviando. Lembra muito jogo de celular, né? Então essa é uma crítica que é feita na jogabilidade do Sonic, que na realidade o que mudou foi o level design. Antes ele era amplo, agora ele é muito linear. Que é engraçado, porque jogo plataforma costuma ser linear, né? No Generation já conseguiram. A física ficou melhor, a exploração das fases 2D e meio lá já ficaram mais... O Generation já tentou resgatar isso. Teve o Sonic 2006 lá, o 06, que aí mistura o Sonic com uma namorada humana, que aí é o mesmo bug de colocar o Mario no cenário do Resident Evil, né? É o Sonic namorando uma princesa que é um ser humano, né? É muito bizarro, né? E aí, uma sacada inteligente que fizeram nos jogos 3D é que, imagina, 3D, você tem o eixo X, Y e Z. Você tem altura, largura e profundidade. Como o Sonic se movimenta rápido, é difícil você acertar um inimigo no 3D. Para facilitar para o jogador, eles fizeram no Sonic o Homing Attack. Homing Attack é aquele golpe que o Sonic ele trava a mira no inimigo, então ele pula, faz uma mira e ele já vai diretamente de um inimigo passando para o outro. Por que teve que ser criado o sistema do Homing Attack, que é a trava da mira? Porque no 3D é muito difícil você acertar um inimigo, senão o jogo ia ficar muito lento. Você está correndo, aí você tem que parar, mirar. Então você pode continuar a velocidade, que o Sonic ele já vai sempre mirar no inimigo. Às vezes ele vai mirar no que você não quer, às vezes dá uns bugs, e às vezes fica meio automático também, né? Mas foi uma forma... Aí a gente vê como que o level design muda a jogabilidade. Se você fizer a fase primeiro, ela vai ajudar em como que você vai fazer o personagem se mover dentro dela. Por isso que o level design ele é tão importante. Lembrando que o Zelda Ocarina of Time foi o primeiro game, um dos primeiros que teve o sistema de travar mira, que você no Nintendo 64 apertava o botão para travar a mira no inimigo e a partir de lá você sempre atacar ele. A partir daí, muitos jogos hoje fazem esse sistema de mira travada, que começou principalmente lá no Ocarina of Time. Por quê? Porque é difícil você acertar um inimigo num ambiente 3D, às vezes ainda quando a câmera ela é muito automática. No Nintendo 64, você não tinha uma alavanca analógica para controlar a câmera, você ia por aqueles botõezinhos amarelos C. Então, às vezes, a câmera não era posicionada exatamente onde você precisava. Então, o sistema de travar a mira deixa sempre a câmera voltada para o inimigo, o que facilita o gameplay no ambiente tridimensional, no ambiente 3D. E você tem que pensar que o ambiente ele funciona como um ser vivo. Tem uma escritora canadense, que ela é jornalista, que chama Jane Jacobs, que ela fala que a cidade é como um organismo vivo. Você tem as pessoas, que são como células, que se movimentam pelas ruas, que são como veias e artérias, e o trabalho dessas pessoas se movimentando na cidade alimentam os tecidos sociais que vão formar os órgãos de Estado. Então, se você vê a composição de uma cidade, é muito parecida com a composição de alguém, de um elemento vivo. Você tem as pessoas que são celulares, nas ruas, que são os fluxos, as veias, nos tecidos da sociedade, que formam os órgãos de Estado. E você tem que pensar que o seu ambiente, ele é um ser vivo, ele tem que ter vida própria. Os inimigos e o seu protagonista não são os únicos elementos vivos que o seu jogo tem, mas outras coisas também que a gente considera. O seu game, ele tem que ser um guia, ele tem que nortear. O level design, ele tem que ajudar com que o player, que é o gamer, o jogador, ele se localize dentro daquele ambiente. Mesmo se for um mapa aberto, o level te dá dicas de onde você tem que ir para conseguir fazer algumas coisas, né? Para não cair na frustração do cara ficar travado igual um game que ele é injusto, né? Se você já viram aquele game Journey, que é muito bom, né? Ele é todo bonito, ele é muito legal, depois procure. O ambiente no começo do jogo, o level design é um deserto cheio de areia. Mas se você olhar bem no fundo, tem uma luz assim, tem alguma coisa mexendo. Então tem um sinal de que tem alguma coisa viva lá. É uma dica que o level design te dá, que
beleza, é um ambiente gigante, mas você tem que ir para lá, porque tem alguma coisa mexendo. Então a curiosidade vai fazer o jogador explorar e chegar até lá. Então o level design ele tem que ser feito de uma forma a guiar o jogador pela atmosfera do ambiente criado. E o ambiente tem que ser dinâmico, né? Se você pegar o GTA V e o Watch Dogs 2, a cidade é muito viva, né? Ela parece que é randômica. Você pode ver acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Não é igual o show de Truman, né? Que o Jim Carrey ficava lá no carro e via que sempre passava o mesmo Fusca e a mesma florista no filme. Você pode estar andando no GTA e ter alguém brigando na rua. Se você ligar esse game depois, não tem mais ninguém brigando lá. Então, quer dizer, são coisas que dão a ideia de que o ambiente realmente está vivo, que ele é dinâmico e que ele é interativo. A crítica do Watch Dogs 1 é que faltou isso. No 2, eles já resolveram isso, essa questão. E o ambiente ele tem que ser interativo. No Assassin's Creed, você pode interagir com todo o cenário, escalar, quebrar, né? Que antigamente nem era tão interativo por limitação técnica, né? Hoje já é possível e já tem como fazer algo interativo mesmo num game de baixo orçamento, uma plataforma mais bidimensional. E o jogo ele tem que gerar uma atmosfera. O que é essa atmosfera do game? É o que vai dar apoio para aquele processo fundamental. Eu quero um game de terror, então o meu ambiente ele tem que passar a atmosfera de terror. A árvore, a iluminação, a sombra, a textura, a paleta de cor. Tem que gerar uma atmosfera de forma que seja imersiva para o jogador realmente sentir que está dentro do game. Por exemplo, o Shadow of Colossus é um game que o level design é muito bem feito, mas ele é vazio. Você não tem inimigo além dos colossos, né? Então é você, o cavalo, que na verdade é uma égua, que é o agro. Todo mundo achava que era um cavalo, mas é uma égua que ele monta no game. É você, o cavalo, e só, e os colossos. E foi feito de propósito. Muita parte do jogo não tem música, é diegético. O que é diegético? Quando faz parte da narrativa, chama diegese. Por exemplo, se eu estou falando aqui, isso é uma cena de filme. Cai alguma coisa no chão e faz um barulho de algo caindo, e realmente aquilo pertence à cena, então é diegético, pertence à narrativa. Agora, isso aqui é uma cena de um filme, e eu coloco uma trilha sonora. Na hora que a cena está ocorrendo, os personagens não estão ouvindo aquela música. Ela foi posta depois, na pós-produção, para dar um clima. Mas o personagem não fica, ó, você está andando na rua, vem lá um bandido dolinho lá com a faca para te pegar, você começa a escutar, nossa, uma música de terror, você assalta. Não é assim que acontece, né? Você não vê legendas passando na sua vida, a não ser que você tenha esquizofrenia, né? Então, esses elementos, eles são adiegéticos, eles não fazem parte da história. O Shadow of Colossus, ele é muito diegético. A maioria dos sons que você ouve são ambientes, né? E o design, ele é vazio, e realmente o autor falou que foi para criar um ambiente de reflexão, para você ir refletindo na sua vida, conforme você vai fazendo o jogo, é a solidão, para ter um momento, em vez de alienar, muita cena, cutscene, corte rápido, é um jogo mais parado, assim, para você se encontrar, é quase uma terapia, né? É uma meditação, você está lá meditando até encontrar um colosso. Isso tem muito a ver com a história, porque, não vou falar spoiler, mas quando você joga até o fim Shadow of Colossus, você sabe que às vezes você não está fazendo o certo durante o game. E aí você entende por que o level ele foi desenhado daquela forma. Lembrando que um ambiente convincente é diferente de um ambiente realista. Não é porque você está criando um ambiente que ele é futurista, se passa em outro planeta, ele não é realista, mas tem que ser convincente. O que significa? A identidade visual, a programação, tem que seguir algumas regras. Por exemplo, quando a gente fala em vampiro, o que vocês pensam? Assim, um vampiro, ele é um elemento das sombras na história? Ele é sombrio? Ele geralmente é um vilão? Ele bebe sangue? Ele é meio grotesco e tal? Agora, quando você pensa numa fada, ela é algo que brilha, que traz luz. Por isso que o Edward é uma fada, não é um vampiro. Porque não segue as regras. Mas vampiros não existem. Não existem. Mas você não pode falar que o Homem-Aranha usa uma capa e sai voando. Mesmo coisas que são da ficção seguem regras dela. Então, é isso ser convincente, realista. Imagina você fazer um ambiente todo futurista, um planeta, e, sei lá, a gravidade é pesada, é muito iluminado. Então, ser convincente é diferente de ser realista. Não precisa ser um 3D bem modelado para ser convincente. Às vezes, um esboço já pode convencer mais, né? E os jogos, os gameplays, têm suas mecânicas.
Tem um grid, que é como se fossem as colunas e as linhas, que é o mapa onde você vai montar o seu level. Vocês já repararam que o Mario, a mão dele, quando você pula, ele não bate com a cabeça no bloco, mas ele põe a mãozinha, né? Mas já viram que a mão está alinhada com o pé? Ó, se passar uma linha vermelha que eu até fiz, está na mesma reta. Por que a sprite do Mario foi feita assim? A mão alinhada com o pé? Porque quando você vai pular, você mira com a cabeça dele. E quando você vai pousar no chão, você pousa com o pé. Então, alinhando o sprite, dá uma assertividade maior no pulo. Você mira no bloco com a cabeça, mas como você cai mirando com o pé, quer dizer que então você não vai cair num buraco, não vai pisar em falso, não vai ficar com alguns pixels. Então, isso é uma forma de alinhar o elemento, né? E os NPCs, que são os jogadores, né, os elementos não controlados, que dão mais vida, que são aqueles personagens que você não controla, eles ajudam a ambientar o game, bem como os elementos de suporte. Por que existe a nave, a fadinha do Link que enche o saco? Hey, listen. É porque às vezes parece que o jogador está muito solitário. E os elementos de suporte, além de ser um tutorial ambulante de dar dica, é como se o jogador tivesse uma companhia, que às vezes era melhor não ter, né? Tipo a fadinha do Link, a Ashley do Resident Evil 4, né? Então, para finalizar, você tem que dar liberdade. Tem games que você consegue personalizar o ambiente. O Mario Maker, você faz a fase. Minecraft, toda a história criada no level design, é você que cria o level design praticamente, né? Você pode construir tudo no Minecraft menos um círculo. E hoje os jogos indie, hoje o mercado de game está muito produtivo. Você tem jogos indie indo para console. Shovel Knight, Benji and the Game Machine, você tem Undertale. E hoje é muito fácil. É mais fácil hoje, acessível, produzir um jogo. Ah, mas eu só sei desenhar, não sei programar. Eu só sei programar, não sei desenhar, só sei fazer roteiro. Você não precisa fazer um game sozinho. Você pode encontrar alguém que te ajude. Igual esse anime que chama Bakuman, que ele é o roteirista e o outro personagem é o desenhista. Esse anime é muito bom, mostra bem isso. Chama Bakuman, feito pela mesma dupla de criação do Death Note. Não da série do Netflix, do anime. Então é isso. Eu finalizo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão. E aqui estão os meus dados. Se precisar de um material, alguma coisa. Muito obrigado. Levantaram a mão lá no canto. Eu tô com uma coisa, mas o menino levantou a mão lá no canto. Assim, quem tiver alguma dúvida, levanta a mão. Que a gente vai... Você levanta a mão. Oi, eu só queria saber qual um bom jeito de aprender a fazer mapas. Eu vi que você estava comentando isso. Quando eu tento pensar em algum mundo e realmente tenho um problema em criar mapas, eu não sei por onde começar. Eu vejo um papel branco, eu não sei onde eu começo a desenhar fronteiras, rios, elementos geográficos, esse tipo de coisa. Por exemplo, quando o Tim Burton ele fez O Estranho Mundo de Jack, que é todo um stop motion, né, animado, massinha, ele fazia o cenário inteiro modelado perfeito em 5 por 6 metros, só para ver se a câmera conseguia andar lá dentro. Depois que ele viu que a câmera conseguia andar, ele podia iluminar, ele jogava aquela maquete fora e fazia um de 28 por 17. Ele só fazia um para animar a câmera, né? Então, quando você vai fazer um mapa, eu acho que o interessante é você começar a trabalhar por escala. Começa a pensar na escala. Por exemplo, você tem um A4, 29.7 por 19. Aquele A4 representaria quanto de espaço no meu ambiente? Cria uma escala do game, porque aí você pode começar fazendo o continente, que é no geral, e aí você vai fazendo como se fosse a câmera aproximando, até você ter uma escala dos ambientes, de modo que você vai chegar num ponto em que você já saiba mais ou menos o tamanho relativo entre o seu personagem e o ambiente da última folha. E quando você comparar com a escala da primeira, você sabe a distância que aquilo gerou. Então, eu pensaria em fazer do macro para o micro. Cria primeiro a circunferência do continente, subdivide em regiões, cria uma escala, quanto que você imagina que ele deveria ter, aí pega a micro, fez o macro, pega uma micro-região, faz um teste, coloca ela numa folha e tenta dar um zoom nela, para ver se tem coerência ter um rio aqui, ter uma montanha, e se o seu personagem teria a facilidade de locomoção.
A partir daí, você vai voltando para o macro e fazendo parte a parte, e depois você vai compondo. Essa é uma dica que eu dou, fazer o macro e ir para o micro. Mas daí, a gente pode ir falando, você pode me mandar pelo WhatsApp, Face, me adicionar, eu vou te ajudando, eu vou te passando algumas técnicas, algumas dicas sobre isso. Né? Pode mandar toda hora, qualquer hora, eu não durmo. É tanta mensagem de aluno que eu uso o celular como massageador, ele fica vibrando. Mais alguém tem? Daí você. Pode parecer um pouco abstrato a pergunta, mas por que a fase da água geralmente é mais difícil? É mais pelo que você já está acostumado com a mecânica inicial e a fase vem do nada, você não está esperando? Ou realmente é um conjunto de elementos, seja música, ambiente, o lance de sufocar, você tem uma nova regra adaptada e como a gente resolve ou intensifica isso para um outro cenário? A fase da água, geralmente ela é difícil porque é uma mecânica que aparece do nada e você não tem muito tempo para trabalhar. A primeira fase ela é um tutorial, mas geralmente quando vem numa fase da água, você nunca tinha entrado numa água naquele game, né? E a fase da água é difícil porque além de ser um novo desafio, como ela tem que ser coerente, ela tem que ser congruente com a regra, você muda a física do game na fase da água. Seu personagem se move mais devagar, ele fica... Então, quer dizer, tudo que você jogou até lá, você perdeu o timing. É como um jet lag de alguém que pega um avião e viaja um continente. Você tem que se readaptar aos comandos, que agora o personagem tem uma outra física, uma outra densidade, uma nova mecânica e tem algumas coisas que dificultam, como o oxigênio. Então, por você mudar toda a física, mudar a regra do jogo e adicionar muito de uma hora para outra graus de dificuldade, você acaba fazendo ela parecer muito difícil. Uma forma de facilitar é colocar alguns trechos que tenham água anteriormente. Por exemplo, na primeira fase, o personagem ele vai ter que atravessar um riozinho, mas que não tem inimigo. Só para ele entender como que funciona a movimentação na água. Aí, coloca no começo da fase da água o oxigênio muito próximo às bolhas do Sonic. Depois, você vai deixando elas mais distantes, para ele reaprender do zero, ele aprender tudo de novo dentro do ambiente. Deu para entender? Você, né? A última. Então, qualquer coisa, se alguém tiver alguma outra dúvida, tá, eu vou estar aqui também. Vocês podem falar ou mandar pelo Face. Aqui é o canal do YouTube, enfim, tem os contatos. Oi, bom dia. Sobre a criação do universo do jogo, você falou para não começar pelo personagem, sim pelo mapa. Seria a mesma coisa dizer que não comece enxergando somente a folha, comece enxergando a floresta, digamos assim, mas aí, como tinha perguntado antes, como é que eu faço para a história que está na minha cabeça ser adaptada no mapa? Você diz como que cria um personagem depois a partir do ambiente, né? Digamos assim, em vez de criar primeiro o personagem, primeiro cria o mundo para depois criar o personagem. Isso. Você pensa assim, por exemplo, eu quero fazer um game, fala uma época, por exemplo. Oi? Steampunk. Tipo, eu quero fazer um game steampunk. Steampunk combina com alguma coisa futuro pós-apocalíptico, assim? Aquelas cidades com engrenagem, geralmente tem game assim. Então, é uma coisa futurista. Então, eu quero um game steampunk. A gente conseguiu definir o momento que esse game se passa? É um futuro? O que pode ter acontecido nesse ambiente futuro que levou a isso? Tantas máquinas, engrenagem. Por que ele é pós-apocalíptico? Pode ter ocorrido uma guerra nesse ambiente? Uma guerra passada? Pode. Parte dele. Se ocorreu uma guerra, o personagem ele pode ter tido uma participação nessa guerra? Ou ele já pode ter nascido num ambiente que já foi detonado? Se ele participou da guerra fisicamente, ele tem a psicologia, ele tem alguns traumas e uma forma de raciocínio, de pensar? De que alguém que estava na guerra? Afeta o visual dele? Ele é mais forte porque ele treinou? Ou então ele é desnutrido porque ele não tinha suprimentos? Então você pensa assim, qual o tempo da história que eu quero? Aí eu desenho um ambiente, penso na história do lugar, ocorreu uma guerra assim, 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 e penso em alguém que viveu aquele período naquela história e desenho o personagem com as características dessa, e vou criando a narrativa do mundo e insiro o meu personagem na narrativa do ambiente. Deu para entender? Então a gente encerra as perguntas, qualquer dúvida,
Os contatos estão aqui, eu vou estar por aqui também. Agradeço muito, muito obrigado a todos.